Especialmente a minha mensagem hoje para você tem o tema: os 3 dias mais importantes da história da humanidade. Eu não quero só que você saiba que esses 3 dias são os dias mais importantes da história da humanidade. Meu desejo ardentemente é que hoje você compreenda por que esses 3 dias são os 3 dias mais importantes da história da humanidade, como também da história da sua vida. Olha que interessante, é muito interessante, eu não sei você, mas eu gosto muito de esportes, e principalmente porque esportes são excelentes metáforas para a vida, né? O esporte é algo incrível, né? Eu não sei você, mas Olimpíadas é algo muito legal. Não sei se alguém gosta muito, eu às vezes quando eu acompanho Olimpíadas, eu nem entendo às vezes o esporte que está lá passando, mas o símbolo que o esporte provoca, tudo aquilo que ele engloba, a competição, o esforço, a dedicação, a diligência envolvida dos atletas, tudo que ele representa é algo muito, eu acho que é algo muito relevante para qualquer ser humano. Tem um esporte que eu acho muito engraçado nas Olimpíadas, que eu nunca entendi direito, para mim é uma bocha moderna. Sabe aquele que o pessoal joga o negocinho no gelo? Já viram? Um pezinho no gelo, aí fica um outro com um paninho assim, ó. Aí, Maiara, você ia bem nesse aqui, ó. Você fica limpando assim, ó. E aí um joga a bocha assim e o outro vai limpando. Já viram isso aí? Eu nem sei o nome. Alguém sabe o nome desse esporte aí? É isso aí. Parece um molho, curry, né? É alguma coisa que ele falou, que o Luiz falou com mais precisão. E eu acho fantástico as Olimpíadas, porque elas carregam essa principal mensagem. Você sabia que a maioria dos atletas olímpicos dedicam a vida, a maioria deles, são as exceções que vão ter uma experiência diferente, mas a maioria deles dedicam a vida para um momento. Nem todos serão Michael Phelps, que vão competir várias Olimpíadas, ganharem todas elas, e aí parar e depois voltar e ganhar de novo. A grande maioria dos atletas olímpicos dedicam a vida por um instante. E dependendo do esporte, é a vida por 2 segundos. Por 1 segundo a mais. Alguns atletas olímpicos vão dedicar a vida por milésimos. Todo o esforço de uma vida é para ficar milésimos na frente. E se ele falhar por milésimos, ele perde às vezes o trabalho de uma vida, que talvez ele não consiga na próxima Olimpíadas retornar. Eu soube de um atleta que é isso que aconteceu. Ele estava velho e ele tinha falhado, não conseguiu se classificar em todas as Olimpíadas que ele tentou. E finalmente, quando já estava um pouco passando da idade, ele se classificou. E claramente seria a última Olimpíada dele. Era a última, não tinha o que fazer. E nessa última Olimpíadas ele deu tudo o que pôde, mas por milésimos ele não subiu no pódio. Ficou em 4º lugar. A vida daquele homem consistia em um momento. E se a gente olhar para a história da humanidade, a gente pode dizer que toda a história da humanidade se resumiu em sexta, sábado e domingo. Em 3 dias. Tudo que nós vivemos, toda a história da humanidade, dos povos antigos, das mais diversas civilizações, do futuro que ainda há por vir, todos os dias. Por exemplo, há uma linha, não gosto de afirmar ela, mas como metáfora vai nos ajudar, que acredita que, eu não posso afirmar categoricamente, mas bons teólogos e estudiosos acreditam que antes de Cristo, que hoje nós podemos contabilizar que a humanidade criada tem aproximadamente 6.000 anos. E há uma diversidade nessa compreensão de Adão, contando literalmente a genealogia, e pode ser que seja realmente, nós teríamos 6.000 anos. Isso dá em torno, se eu não me engano, eu posso estar errado, pouco mais de 2.190.000 dias. De 2.190.000 dias, 3 são os que mais importam. 3. Foram esses 3 dias que pautaram, nortearam, definiram a história da humanidade, e a minha e a sua inclusive. A minha e a sua vida depende de 3 dias.
Esses 3 dias não são só literalmente um marco, eles são também um símbolo de como Deus se manifesta e opera na nossa vida. Esses 3 dias representam não somente um marco da história da humanidade, literalmente, como eu vou explicar daqui a pouco, mas eles também são uma excelente metáfora de como Deus age em nós, de como Deus opera em nós, de como é o agir e o trabalhar dele em nós. 3 dias que definem o teu relacionamento com Deus, 3 dias que explicam o nível do amor que Deus tem por você e como Deus te considera, 3 dias que definem como Deus olha para mim e para você, 3 dias que demonstram claramente o que é que Deus foi capaz de fazer por mim e por você, 3 dias que revelam o mais profundo do amor de Deus. E talvez você fale de Páscoa, obviamente a maioria de vocês sabe, mesmo que distante, uns mais, outros menos, que a Páscoa não é coelhinhos e ovos de chocolate. Talvez você saiba. Talvez você não saiba. Talvez você saiba mais ou talvez você saiba menos. Mas eu quero te explicar o que é a Páscoa. A Páscoa, ela é uma festa judaica, instituída por Deus para o povo hebreu, especificamente para o povo hebreu. A Páscoa é uma festa que Deus instituiu como um marco na história do povo hebreu, que ao mesmo tempo de se tornar uma festa que celebrava um marco na história do povo hebreu, judeu, ela representava tipologicamente, simbolicamente, o que Deus faria em Cristo Jesus. Mas tudo começa no início de tudo, com Adão e Eva. A Páscoa, na verdade, começou não instituída, mas simbolicamente falando, já profetizada, inclusive pelo próprio Deus, ou precedida pelo próprio Deus, já começou com Adão e Eva. Quando o homem pecou, o homem falhou e se separou de Deus, Deus se aproxima do homem e tem aquela conversa que talvez você conheça e saiba, onde ele conversa com a mulher, ele conversa com o homem, ele conversa com a sogra, quer dizer, com a serpente, eu me confundi, desculpa, ele vai e amaldiçoa. Brincadeira, gente, é só para você prestar atenção. Amo vocês, sogras. Amo minha sogra também, se estiver gravando. E ele lança a maldição e determina algumas coisas a respeito do futuro. E naquele momento, naquele instante, ele diz o fim de tudo. Ele diz, olha, do fruto dessa mulher, né, a serpente, você ferirá o calcanhar dele. E ele pisará na sua cabeça. E ele, acredita-se claramente que Deus estava tratando do fruto da mulher. Ele está falando de um homem, de um ser humano, que pisaria na cabeça da serpente, que pisaria na cabeça de Satanás, que no caso seria o seu filho enviado. Então, logo no começo da história criada, quando o homem cai, Deus já determina o resultado dessa história, e ele profetiza em Cristo. Se você não conhece, aí a história, resumindo, Adão tem filhos, desses filhos saem 2 linhagens, de Sete vem uma descendência de Noé, e com Noé, a humanidade está uma calamidade. Se você quiser pegar em Gênesis capítulo 6, um dia você estuda, isso é muito legal de entender. O mundo está, inclusive, acredita-se que pior do que está hoje. Inclusive, a profecia é que Jesus voltará quando os nossos dias forem iguais aos de Noé. Você vê o padrão que era o de Noé. Se você acha que a coisa está ruim, ainda não está. Porque é quando chegar ao nível de Noé, da época de Noé, que tudo vai acabar. Então, olha como é que estava, e a Bíblia diz, e usa-se um antropomorfismo, que é uma linguagem atribuída, uma linguagem humana atribuída a Deus, de que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Não no sentido humano de se arrepender como se Deus não soubesse o que está fazendo. É no sentido de olhar e ver que o desastre que a humanidade chegou. E aí ele olha para Noé, um homem justo, e ele recria e recomeça tudo com Noé. E com Noé, ele recomeça a humanidade. Você conhece a história. Noé tem que anunciar e pregar. Diz, olha, vai vir um dilúvio, nunca tinha chovido sobre a terra. Entrem na arca, porque quem entrar na arca será salvo. É de graça, sou eu que estou construindo, não precisa nem me ajudar a construir. Você só precisa acreditar nessa mensagem. E isso já é um símbolo, de novo, de Cristo. É um símbolo do Evangelho, é um símbolo da graça. Noé anunciando, tem um grande barco que nos salva, e não te custa, é só entrar e acreditar nisso. E a humanidade rejeitou, Noé e a sua família simplesmente entram no barco, e a partir de Noé e sua família se recomeça a humanidade. E desse recomeço,
sai novamente uma nova descendência com 2 caminhos, e dessa descendência de Noé, nós temos o fruto que é Abraão. E Abraão é um homem escolhido por Deus para começar a nação de Israel. E Deus olha para Abraão, chama ele e diz: olha, a partir de você agora sim, eu vou colocar literalmente em prática o meu plano. Eu vou começar um povo, uma nação, que será uma nação modelo para todo mundo, e que ela representará na sua relação comigo o que eu queria com o homem. Porque eu ainda, através dela, eu vou cumprir a promessa de abençoar toda a humanidade. Por isso que Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12 e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E de ti, ou através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. E Jesus, e Deus estabelece essa promessa com Abraão, de que da descendência de Abraão viria uma nação. Abraão, um homem velho, não tinha filhos, com 75 anos ele recebe esse chamado, ele vai ter o filho ainda anos depois, e ele tem um filho chamado Isaac, o filho da promessa. E aí nós temos os patriarcas. Por isso que pessoas dizem: olha, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que são os filhos. Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, e de Jacó vem 12 filhos. Esses 12 filhos, talvez você não saiba o nome deles todos, mas talvez você lembre de um, que na nossa história que é o mais importante: José. José é um dos 12 filhos de Jacó, da descendência de Abraão, da descendência de Noé. Todos frutos da promessa. E José, você conhece a história, ele é vendido como escravo e ele vai para o Egito. Você conhece essa história normalmente muito mais como um ensino de como vale a pena perseverar quando a gente é injustiçado, quando Deus tem promessas para a nossa vida. E talvez você ouviu sobre essa história somente para que pessoas te encorajem e te façam acreditar que você não deve desistir dos seus sonhos. Né? E está tudo bem, é uma boa metáfora, mas não é sobre isso. José é sobre o plano eterno de Deus em Jesus Cristo. José foi um plano de Deus no erro humano. Quando os amigos, os irmãos de José estavam acreditando que estavam traindo, estavam fazendo mal, estavam tendo vantagem sobre ele, eles não sabiam que Deus estava operando até através da vida dos irmãos de José, para que José fosse destinado ao Egito. E no Egito, você conhece a história, José é colocado como governador, a terra passa por uma escassez, pela sabedoria de José, inclusive uma sabedoria financeira. Ele aconselha ao faraó guardar 20% do que ganhava, do que o povo produzia, durante os 7 anos de escassez. E com os 20% recolhido, nos 7 anos de escassez, José, na sua infinita sabedoria divina, ele administra o Egito ao ponto de ter suprimentos para o mundo inteiro naquela época, como governador do Egito. E, por causa disso, a família que está passando fome vai no Egito procurar comida. Você conhece a história, tem aquela história de família, eles choram, se reconhecem, se abraçam. E o que acontece? O povo hebreu, que na época eram mais ou menos 70 pessoas, que era a família de Jacó, agora sai da terra onde eles viviam e vão para o Egito. E vão para lá, viver com José. E José agora como governador, e o faraó dando a bênção para tudo, falou: José, é você que manda. Agora o povo de Israel estava habitando no Egito, numa terra muito boa, inclusive com uma parte de terra em que eles poderiam. O problema é que José morre, o faraó troca, e o povo hebreu está lá no meio do Egito, e agora ninguém sabe mais do histórico. Sabe, igual quando você compra um lote sem terreno, e fica na palavra: mas eu comprei. Pois é, mas cadê o documento? Não tem documento, mas fulano sabe, mas fulano morreu. Alguém já viu histórias desse jeito? Foi o que aconteceu. O povo de Israel estava no Egito e falou: não, aqui nós estamos numa boa. Que boa o quê, rapaz? Eu não conheço José, não conheço Faraó, eu não estou nem aí com o trato que vocês fizeram, agora vocês vão ser escravos. E o povo hebreu passa a ser escravo no Egito. E por quanto tempo eles permanecem escravos? Alguém sabe? Quiz bíblico agora. Quanto? 400 anos? Resposta errada, 430 anos. 430 anos, sacanagem, né? Brincadeira. Não, mas é 430, vou fazer o quê, né? Bateu na trave. 430 anos o povo hebreu permanece escravo. Agora não existia mais José, não existia mais Faraó. Eles praticamente nem lembravam mais de toda a história, a não ser que, apesar de que alguns ainda tinham a esperança.
Porque eles acreditavam na promessa de Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que através deles, como povo, todas as nações seriam abençoadas. Só que eles não estavam vendo aquilo acontecer, e o povo estava escravo no Egito. E eles clamam, e Deus levanta um libertador. E esse libertador tem como nome Moisés. E Moisés, que era um hebreu que foi criado no palácio do faraó, mas que por um trauma ele foge do palácio e vai viver num deserto, trabalhar como pastor de ovelhas. Ele viveu 40 anos no palácio, depois 40 anos como fugitivo e pastor de ovelhas numa terra distante. E Moisés, com 80 anos de idade, tem um encontro com Deus numa sarça ardente. E lá Deus fala com ele, fala: eu escolhi você para libertar o meu povo. Chegou o dia da minha nação, do meu povo, deixar de ser escravo e viver a liberdade para a terra que eu prometi para eles, que é Canaã. E foi assim que Deus levanta Moisés. Você conhece a história. E agora nós chegamos na Páscoa. Moisés vai até o faraó e diz: olha, eu sou enviado de Deus, liberta esse povo. O faraó diz: não, quer saber? Não. Aí vem as pragas. E cada praga é uma forma de Deus manifestar a sua glória, o seu poder, mas especialmente o seu juízo sobre o povo do Egito, pelo mal que ele fez ao povo de Israel. Era uma forma de julgar e de trazer juízo sobre a nação egípcia. E vem praga 1, praga 2, praga 3, até que chega a última praga. E na última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, Deus, em Êxodo capítulo 12, estabelece a Páscoa. Nós chegamos na Páscoa. Deus chega para Moisés e diz: diga para o meu povo que nessa noite, à meia-noite, o anjo da morte, ou eu, não podemos afirmar categoricamente se era o próprio Deus, ou se era um anjo, ou se era uma glória de Deus, ou uma presença de Deus. O texto vai ficar um pouco não tão claro nisso, mas o anjo da morte vai passar. E na casa que ele passar, o primogênito dos filhos e do gado vai morrer, como juízo sobre a nação do Egito. Mas vocês estão no Egito, então existe uma forma de vocês se salvarem. Eu quero libertar. E Moisés tem uma mensagem, diga assim, uma mensagem. Moisés só tinha uma mensagem, e a mensagem era simples: hoje vocês vão fazer uma festa na casa de vocês. Moisés chegou, imagine que vocês são o povo hebreu, falou: hoje vocês vão fazer uma festa. Essa festa é a festa da libertação. E nessa festa vocês vão pegar um cordeiro e vão matar esse cordeiro e derramar o seu sangue. E esse cordeiro será alimento de celebração para todos vocês. Comam tudo, inclusive não pode deixar sobrar nada. E o que sobrar, se não for comer, queima, ou divide, se o cordeiro é muito grande, divide com os vizinhos. Esse cordeiro será alimento nessa festa, mas o seu sangue, vocês vão pegar um tipo de esponja, e com essa esponja, vocês vão passar no umbral da porta da casa, em cima e nas laterais das portas. E essa mancha de sangue será o símbolo de que vocês ouviram o meu mensageiro. O sangue do cordeiro marcará as casas. E quando o anjo da morte passar, a casa que tiver o sangue marcado na sua porta será poupada do juízo de Deus. Moisés transmite essa mensagem. Chega meia-noite e o anjo da morte passa, e todos os primogênitos dos egípcios morrem. E um grande pranto e uma grande dor e uma grande ferida no coração egípcio é gerada, ao ponto do faraó dizer: pelo amor de Deus, vão embora, saiam daqui. Finalmente, saiam. E não só saiam, que levem tudo que vocês precisam. E foi assim que a Páscoa foi estabelecida. Deus diz: comam do cordeiro e comam pão sem fermento. E o símbolo do pão sem fermento, o fermento sempre tem um símbolo bíblico de algo que contamina tudo, que é o símbolo do pecado. E o pão sem fermento simboliza isso, um pão santo. Vocês vão comer num nível de santidade. E o cordeiro morto apontava para algo que Deus ainda faria lá na frente.
E o povo de Israel é poupado, os primogênitos não morrem. Eles saem apressadamente, inclusive Deus diz, saiam apressadamente. Eles saem conduzidos, você conhece a história, o Mar Vermelho se abre, eles cruzam, fecham, o exército fica, e o povo começa a peregrinação para a terra prometida. E a Páscoa foi estabelecida, onde Deus diz, celebrem esta Páscoa por todas as gerações futuras, para lembrar de que vocês eram escravos e agora são livres. Aproximadamente 2000 anos depois daquele período, 2500, 2700 por aí, não sei exato, passam-se praticamente esse período, até que nós chegamos no ano 0. Jesus nasce. E Jesus nasce, cresce, e a Bíblia diz que com 30 anos ele começa o seu ministério. E a primeira coisa que ele faz é procurar João Batista para ser batizado. E aí nós chegamos num texto de João, capítulo 1, verso 29, onde João diz, João, seu primo Batista, olha para Jesus e diz o seguinte, talvez eu e você nunca entendemos essa expressão, mas os judeus entenderam, porque todos os anos eles celebravam uma festa chamada, como era o nome da festa? Páscoa. E nessa festa o que eles tinham que fazer? Alguém ouviu o que eu contei agora há pouco? Eles tinham que fazer o quê? Matar um cordeiro. E essa morte do cordeiro os poupava da morte do juízo de Deus, que simbolizava a salvação pelos pecados. Quando Jesus vem se batizar, João olha para Jesus e exclama, o que diz 1 João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando João diz isso, ele diz, olha, povo de Israel, eu não estou falando de um animalzinho que purifica a tua casa. Eu não estou falando de um bichinho que o sangue dele te salva, assim como salvou o povo hebreu no Egito. Eu estou falando do cordeiro definitivo que tira o pecado de todo o mundo. Eis aí, esse homem. E você conhece, Jesus começa seu ministério, ele prega o evangelho do reino, ele cura, ele manifesta a mensagem do evangelho, ele salva, ele ressuscita, ele liberta o cativo, até que ele mesmo começa a anunciar que está chegando o dia de cumprir algo que estava predito por Deus. Por favor, Fiesta, placa AXR, 3987, estão procurando você na portaria, na recepção. Então, o que acontece? O próprio Jesus começa a manifestar dizendo, olha, chegou o dia, tudo que foi predito por Deus lá com Adão, estabelecido com Noé, naquela aliança, naquele arco-íris, aquilo que eu estabeleci com Abraão, dizendo, olha, através da descendência de Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas, aquilo que o povo hebreu celebrou no dia em que foi liberto do Egito, aquilo tudo e toda a história do povo de Israel, chegou o dia, e ele começa a dizer isso para os discípulos, chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue, e ele vai ter que padecer, chegou o dia, o que foi predito, o que foi profetizado, chegou, e numa quinta-feira, começa aquele drama, e você sabe, era Páscoa, que dia que era? Que dia que era? Páscoa, e o que o povo judeu estava celebrando? O quê? A Páscoa. Como é que eles celebravam a Páscoa? Comendo um cordeiro e um pão sem fermento. E nessa ceia de Páscoa, que era isso que eles estavam celebrando, é o que nós conhecemos hoje como a última ceia. Jesus está com seus discípulos celebrando a Páscoa. Chega a hora de pegar o pão e ele parte, e ele diz, este é o meu corpo. Assim como esse pão está sendo partido, o meu corpo será.
que é dado por amor a vocês. Ele pega o vinho e ele diz: esse é o meu sangue, que será derramado em favor de vocês. Você sabe, aquela ceia, muita coisa acontece, parece digna de drama, de novela. Jesus diz: um de vocês irá me trair, sabe? Eu imagino a cara de sonso de Judas, né? E tudo aquilo acontecendo, um perguntando: mas quem será? E não sei se você sabia, Jesus diz quem vai traí-lo. Ele diz: olha, aquele que pegar no pão junto comigo aqui, é o que vai. Eu imagino essa cena acontecendo, que loucura. Ao ponto de Jesus dizer para Judas: vai lá, faz o que você tem que fazer. Parece que os discípulos não entendem. Alguns acreditam que Jesus estava mandando a fazer alguma coisa da função de tesouraria que ele tinha, como pagar o lugar onde eles estavam, como comprar mais comida. Eles não entendem. Judas vai e trai o seu mestre, denunciando para as autoridades que já procuravam por ele. E naquela noite, ao terminar a ceia, Jesus vai orar. E nessa oração ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A Bíblia diz que o que Jesus está sentindo é tão agonizante que ele transpira gotas de sangue. O nome disso é um fenômeno, isso é um fenômeno clínico muito raro, que hoje já foi provado cientificamente que é possível acontecer, e com várias pessoas já aconteceram. Inclusive tem nome, agora eu esqueci o nome disso, tem um nome científico, que a pessoa chega a um nível de ansiedade tão alto, nesse pico, que alguns pequenos vasos na região capilar estouram e se mistura com o suor. Por isso que diz que ele transpirou o sangue. No nível de agonia, porque ele sabia o que iria passar. E nessa agonia, em oração, onde ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele conclui dizendo: mas, acima de tudo, seja feita a sua vontade. E aí começa a virada de chave. Ele é preso no meio da madrugada e inicia-se a sexta-feira. O primeiro grande dia dos 3 mais importantes. A sexta-feira começou. Jesus é levado de um lado para o outro, de autoridade para autoridade. Eu não vou contar tudo aqui, você pode ler e perceber que realmente ninguém queria, porque não tinha realmente motivos para acusá-lo. Eram os fariseus com alguns argumentos, os religiosos com outros, levavam para um, levavam para o outro, para o sumo sacerdote, levaram para Pilatos, Pilatos devolveu, Herodes não quis nem saber, voltou para Pilatos, até que Pilatos falou: olha, eu não quero nem saber, eu vou lavar as mãos. Mas finalmente Jesus é condenado por um crime religioso, um crime sem tipificação penal anterior, sem algum tipo de clareza jurídica, por um processo todo obscuro, mas ele sabia que precisava passar por isso, ao ponto de ser tão esquisito o julgamento de Jesus, que o próprio Pilatos vê que aquilo está tudo muito estranho. Ele olha para Jesus e não vê pecado naquele homem, não vê erro, não vê motivo para crucificá-lo. E ele joga para o povo, e ele diz: o que vocês querem? Eu vou dar uma chance aqui, tem Jesus e tem Barrabás, um criminoso aqui condenado. Quem vocês querem? E o povo diz: liberte Barrabás. E a Jesus dizem: crucifiquem-no. Quando eu olho para essa cena, certamente na multidão que estava lá, eu imagino, pelo impacto que Jesus já tinha tido no seu ministério, inclusive na região de Jerusalém, eu imagino que entre aqueles que gritavam crucifiquem-no, tinha gente que poderia ter participado da multiplicação dos pães e peixes. Pode ter gente que viu presencialmente milagres que Jesus tinha feito. Muitos daqueles que foram abençoados e agraciados por ele, poderiam estar lá dizendo: crucifiquem-no. E Jesus começa o seu martírio. E eu sei que algumas pessoas não gostam de ouvir o que eu vou dizer aqui agora. Eu estava vendo um documentário hoje sobre o impacto biológico, clínico, histórico da crucificação.
e simplesmente observando e vendo cenas fictícias, enquanto um especialista narrava clinicamente o que acontecia, eu comecei a sentir náuseas. Eu fiquei um pouco tonto, a minha pressão acho que baixou. Começou a se tornar insuportável ouvir o que aconteceu com Jesus. E eu não quero fazer isso para que você tenha algum tipo de choque, mas eu preciso te levar ao possível, ao nível possível de consciência do que aconteceu. A crucificação não era uma novidade para o povo judeu. Os romanos usavam como execução a crucificação já há um bom tempo. A crucificação como forma penal, como forma de condenação, começou com os babilônios, com os persas, 800 anos antes de Cristo. Os persas usaram, alguns outros povos usavam a crucificação como forma de condenação. Alexandre o Grande, alguns séculos antes de Cristo, usou muito na sua expansão. Para quem não sabe, há algo muito relevante na história de Alexandre o Grande, que uma vez ele pegou um dos povos subjugados, em torno de 6.000 homens, e crucificou eles numa estrada de 190 quilômetros. Então você andava e haviam em torno de 6.000 homens crucificados por Alexandre Grande e seu exército. E a crucificação era um excelente e maldoso e terrível e horripilante método de condenação para quem era mau, porque gerava um nível de tortura e morte absurdo. Levava com certeza a pessoa à morte, mas prolongava essa morte de uma forma extremamente dolorida. A crucificação era o tipo perfeito de alguém mau fazer outro sofrer. Nós vemos aquele símbolo da cruz muito comum, aquele pau vertical com uma travessa horizontal. Nem todas as crucificações eram desse jeito. Aquela haste horizontal, normalmente, ela ficava no topo da haste vertical. E normalmente se pegava aquele tronco que pesava mais ou menos 45 quilos, aquele caibro, aquele pedaço de madeira, que normalmente ele era reutilizado. Eles usavam de condenado a condenado. Então, quando um condenado passava por aquilo e ele morria, descartavam o corpo, pegavam aquele mesmo tronco e usavam um novo condenado. Então, provavelmente Jesus pegou um daqueles troncos. Mas antes do tronco, os romanos usavam um nível de castigo antes da crucificação, que eram os açoites. E nesse açoite se pegava um chicote de aproximadamente 9 tiras de couro, e nas suas pontas haviam pedras ou pedaços de metal. E na extensão das suas tiras, alguns ganchos, porque o objetivo era que aquelas pedras nos açoites sensibilizassem a pele e a carne, para que ela ficasse fina, para que quando os ganchos de novo tocassem a pele, penetrassem mais profundo e arrancassem o máximo possível. Há relatos de açoites romanos que até costelas foram arrancadas quando a pessoa retornava com o chicote. O nível de açoite que Jesus levou era um nível de açoite de desfigurar Jesus. Os relatos históricos acreditam que o que aconteceu com Jesus só nos açoites já poderia ter levado ele à morte, assim como muitos morreram só nos açoites. A maioria não conseguia chegar, muitos não chegavam à crucificação. Por quê? Porque a crucificação, por si só, muitas pessoas ficavam crucificadas até 9 dias. Até 9 dias elas conseguiam ficar crucificadas. O açoite era uma forma de já acelerar esse processo, para que o processo penal ocorresse mais rápido, para que eles pudessem logo liberar os corpos. Então o açoite era um tipo de castigo extremamente dolorido e profundo, e essa foi a sexta-feira de Jesus. Nessa sexta-feira ele começa a receber açoites, o corpo dele é flagelado, e ele chega a um nível extremo de dor e de angústia. Penduram um pedaço de pau de aproximadamente 45 quilos e obrigam ele a carregar. Naquele momento, Jesus já poderia chegar a um nível também de problema já de respiração, até mesmo de asfixia, de como foi, dependendo de como foi os açoites, porque ele era pendurado normalmente num tronco,
E os açoites pegavam sempre muito a região não só das costas, mas da costela, e às vezes até podia pegar parte do peito, às vezes perfurava até pulmão, com um nível de profundidade e de sequência de açoites. E depois do açoite ele recebe esse pedaço de madeira onde ele tem que carregar, por aquilo que a gente conhece que é a via dolorosa. Era uma forma de exposição pública, porque o castigo romano não era simplesmente para castigar quem está morrendo, era uma forma de ensinar as pessoas de que quando eles errassem e desobedecessem e fizessem coisas que não eram para se fazer e cometessem crimes, era aquilo que iria acontecer com eles. Então expor publicamente era fundamental. Jesus, talvez com muita pouca roupa, ou até, como alguns estudiosos acreditam, que pode ser até que nu, mas com muita pouca roupa, exposto, vulnerável, todo ferido, ele tem que carregar esse pedaço de madeira. Você sabe, uma hora ele cai e estabelecem que alguém o ajude a carregar, porque ele não consegue carregar aquele pedaço de pau sozinho. E ele carrega aquele pedaço de pau com a ajuda de Simão, sirineu. Ele é obrigado àquela missão, a ajudar Jesus em carregar. Quando eles chegam logo no madeiro, no lugar chamado Calvário, ou Gólgota, dependendo da tradução, seja no grego, seja no hebraico, Jesus vai ser crucificado. E eu sei que você já viu e acreditou, talvez, que a maior parte do tempo, de que Jesus foi crucificado na palma da mão, mas a grande probabilidade é que não foi. Por quê? Porque como as crucificações poderiam se delongar, crucificar na palma da mão poderia rasgar, e a pessoa não sofreria quanto poderia. Os romanos descobriram que havia uma forma da pessoa sofrer um pouco mais, que era crucificar numa região aproximadamente aqui, no pulso, que tinha um efeito não somente de segurar o corpo na madeira, mas de que o peso do corpo gerasse mais dor ainda, porque pega regiões aqui, eu não sei, eu não sou médico, também não sei especificar, mas regiões nervosas que ativavam musculatura do corpo inteiro. Então o fato dele ser crucificado aqui não só provocava dor pelo fato de pregos entrarem, mas o peso do corpo pendurado naquele madeiro fazia com que Jesus, que provavelmente foi crucificado com um pé em cima do outro, tentasse se levantar para não fazer peso sobre as mãos, porque não se sabia o que era mais dolorido, se tentar levantar ou ficar com o corpo, porque a dor era terrível. Todo o corpo sentia essas dores. Você acha que a dor é simplesmente do prego? Talvez essa era das menores das dores. A dor era no corpo, era uma angústia, era um sofrimento. Era uma dor terrível. A maioria morria asfixiado, não morria. A causa principal da morte de cruz era a asfixia. A pessoa não conseguia respirar. Então, para ela conseguir ter fôlego de vida e conseguir respirar por mais um pouco, ela tinha que tentar se levantar, suspendendo nos próprios pés. E nessa dor, nesse nível de angústia, no pior extremo com o ser humano, e hoje é quase que cravado que historicamente, olhando o povo bárbaro, o povo babilônico, o povo persa, de que a forma mais cruel que uma pessoa pode morrer pela cruz. A cruz é eleita hoje historicamente pelo corpo científico de que a crucificação é o pior tipo de morte. Pelo nível de mistura de tortura, de dor, de flagelo, de angústia, de exposição, de vergonha. E Jesus, naquele nível extremo de dor, os evangelhos nos mostram que 7 frases saíram da sua boca. Algumas delas você conhece. Quando zombavam dele e ele crucificado, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Outra frase que ele diz naquele momento é: tenho sede. E quando ele diz tenho sede, se você não conhece o evangelho, os romanos dão vinagre de vinho em um tipo de esponja. E você diz: ai, que rude isso, né? Eu vou te contar o que é rude. Aquele vinagre, aquela esponja, fazia parte de um kit de soldado romano para as viagens. Aquela esponja era utilizada para a higiene de um romano. Quando ele evacuava, quando ele fazia o número 2, ele usava vinagre e aquela esponja para se limpar. Quando Jesus pede água, eles pegam aquela esponja, normalmente utilizada para limpar a evacuação de um romano, colocam num pedaço de galho e colocam na boca de Jesus, que talvez na inconsciência dele deve ter
chupado, deve ter puxado, acreditando que era água, e aquele amargo veio. E um dos últimos paladares, uma das últimas sensações de olfato e de paladar que Jesus teve foi isso. Algumas dessas frases, das 7, estão: perdão para os seus acusadores, vulnerabilidade dizendo tenho sede. Para um dos seus discípulos e para sua mãe, ele dá esperança, ele diz: mãe, está aí o seu filho. Filho, ei, essa aí é agora a tua mãe, cuide um dos outros. Nesse momento, Jesus ainda continua cuidando das pessoas. Mas ele também chega a um nível de vulnerabilidade espiritual extrema. Ele diz: Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Para um bandido que está ao seu lado, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu não imagino o nível de dor que deve ter sido para Jesus expor essas 7 frases. Mas isso é tão importante, porque mostra que até no último momento da sua vida, ele foi fiel à sua missão. Até que ele chega a um momento próximo às 3 horas da tarde, onde ele sabe que chegou o fim, o corpo dele não vai aguentar mais. E ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Acabou. Isaías 53, profeticamente, mais ou menos 400 anos antes disso, ele contou o que aconteceria com Jesus. Isaías 53, do 3 ao 7. Ele diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E por que isso aconteceu com Jesus? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E assim como quando Adão caiu, um cordeiro morreu para que a pele daquele cordeiro cobrisse a vergonha de Adão, que exatamente foi Deus que fez isso. Ele estava dizendo: um dia um cordeiro vai morrer, para que aquilo que vocês não podem corrigir, eu corrija por vocês. E Jesus é a personificação, é a manifestação, é a encarnação do próprio Deus, dizendo: aquilo que vocês não conseguem resolver espiritualmente, eu resolvo por vocês. Mas a justiça de Deus eterna precisa que alguém pague o preço. E Jesus pagou. Jesus recebeu açoites que eu e você deveríamos receber. Ele tomou um vinagre que eu e você deveríamos tomar. Ele recebeu pregos que são nossos. Uma cruz que deveria ser minha. E aquilo fisicamente precisou acontecer porque a redenção que Deus tem para nós não é só no espírito, é na alma e no corpo. Ele venceu a morte, passando pela morte. Jesus não é aquele que ama dizendo, é aquele que ama fazendo. E ele sofre tudo aquilo em seu lugar e em meu lugar.
E a sexta-feira caminha para o encerramento, pelo menos para Jesus. E quando ele chega no nível mais alto de angústia e diz: está consumado, acabou. A Bíblia diz que no templo o véu se rasga. O véu no templo era um elemento que separava o lugar onde a glória de Deus e a presença de Deus estava, e até onde as pessoas podiam chegar. E aquilo era um símbolo de como estava até então o relacionamento com Deus. Era um relacionamento separado, rompido. Vocês lá e Deus aqui. Quando Jesus diz está consumado, a terra treme, o céu muda de cor, o véu se rasga de cima para baixo, simbolizando de que agora nós temos acesso ao Pai, pela morte de Cristo. E de repente quem estava perto percebeu que realmente aquele homem era o Filho de Deus. No pleno dia, o céu escurece. Os soldados que estavam perto falaram: eu acho que esse é o Filho de Deus. Acho que nós cometemos um erro. Jesus tomba a sua cabeça. Um homem muito rico chamado José de Arimateia pede para cuidar do corpo dele. Ele é cedido, Pilatos cede com uma condição, porque os religiosos dizem: olha, aquele homem disse que um dia ia ressuscitar no terceiro dia, e eu acho que os discípulos dele vão tentar roubar o corpo para fazer que essa mensagem seja real. E por isso Pilatos estabelece que uma guarda vigie o túmulo que José de Arimateia doou e seja selada de uma forma que não possa ser aberta de jeito nenhum, muito menos por dentro. Era uma cova com uma pedra enorme por fora. E o corpo de Jesus é sepultado, as mulheres passam algumas especiarias, um tecido fino de Arimateia, de José, cobre o corpo de Jesus e ele é colocado no sepulcro. E até então, quando eles viam o corpo de Jesus, a sexta-feira ainda fazia sentido, porque tudo aquilo foi dito e predito. Mas chegou o sábado. E o sábado é conhecido como o sábado do silêncio. O sábado, talvez, na minha opinião, foi o pior dia. Porque enquanto a gente, imagino eu como discípulo, olhando à distância aquilo, porque todos eles foram embora, apenas João ficou mais próximo. Quando eles olhavam que Jesus estava lá, eu acredito que, assim como os próprios bandidos da cruz e os soldados incitavam, dizendo: ó, salva-te a ti mesmo, enfim, eu acredito que até os discípulos achavam que em alguma hora, no meio daquilo tudo, Jesus ia, sabe? Vinham os anjos do céu, fogo, e ia manifestar sua glória. Eu acredito que eles tinham a esperança de que Jesus ia ser açoitado, crucificado, mas em algum momento ele ia dar a reviravolta. Não podia ser que aquele homem que eles viram parar os céus, as tempestades, o mar, a chuva, aquele homem que ressuscitou Lázaro, aquele homem que andou sobre as águas, estava se sujeitando àquilo, uns chicotinhos, uns pregos, uns martelinhos e cuspe. Eu acho que eles tinham a expectativa e a esperança de que uma hora Jesus se revelasse, mas ele morreu mesmo, e foi sepultado e foi para uma tumba, e chegou o sábado. A partir do momento que aquela pedra foi colocada, eu acredito que um sentimento dominou não só o coração de todos os seus seguidores, o universo chorou. Para mim o sábado talvez seja o dia mais triste da humanidade. É o dia em que Deus não fala nada. É um dia em que os planos se frustram, a esperança não está, e não há nada que manifeste que algo vai mudar. Inclusive eu fico pensando: Deus, por que esse sábado? Por que 3 dias? Por que um dia em que nada acontece e Jesus fica? Por que já no outro dia? Porque eu creio que isso é uma grande mensagem de Deus para a humanidade, dizendo: olha, o que eu faço passa por um processo, onde muitas vezes esse processo implica um silêncio. E eu lembro do Salmo 22, o Salmo 22 é um salmo lindo, porque ele demonstra essa angústia do silêncio. Essa angústia do silêncio, e o profeta, e no caso poeta, ele não sabe, talvez, ou sabe, mas ele está profetizando sobre Jesus. E no Salmo 22, ele diz, 28, perdão, verso 1, ele diz: a ti clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo,
Se permaneceres calados, serei como os que descem a cova. Eu sei que muitas vezes nós passamos por situações em que nós não ouvimos resposta de Deus. Eu sei que muitas vezes nós estamos em momentos em que há uma promessa, mas essa promessa agora morreu. E não só morreu, não há nenhuma manifestação de que algo está acontecendo. É terrível passar pelo silêncio de Deus. É terrível passar por um momento de vácuo, onde nada acontece, onde a gente não sente nada, onde nada se manifesta. Eu fico imaginando como foram os últimos 3 anos daqueles discípulos. Todo dia era emocionante. Todo dia era: o que será que hoje vai acontecer? Qual cura vai acontecer? Qual milagre? Sabe? Qual é a aventura do dia? Mas não naquele dia. Naquele dia, Pedro voltou para o barco, os discípulos voltaram para suas casas, e só um silêncio dominava. Espera. Mas chegou o domingo. E assim como chegou o domingo de ressurreição, para Deus sempre há um domingo. Para Deus sempre chegará o dia da concretização da promessa. Para Deus sempre o que Ele promete será cumprido. Sempre há um fim na história que Deus está traçando. E chegou o domingo. Hoje é domingo. E hoje nós celebramos o símbolo do que aconteceu no domingo. Você sabe o que aconteceu no domingo? O que aconteceu no domingo? Jesus ressuscitou. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque eu estou chegando à conclusão. Lucas 24 é um dos textos mais lindos. Lucas 24, verso 1 ao 6. Abra seu coração agora e escute o que Deus vai falar. No primeiro dia da semana, domingo, de manhã bem cedo, Lucas 24. As mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E de repente 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. A mensagem do Evangelho não é somente a mensagem de um Deus que se faz carne para morrer. É de um Deus que se faz carne, vence a morte, paga o preço do pecado, ressuscitando, mostrando que não há nada que esteja acima dele. Onde está a morte, o teu aguilhão? Nem a morte, o maior medo humano, o maior mal humano, a coisa que mais faz a gente temer. Meu irmão, o que é os boletos de segunda-feira perto da morte? O que é um filho com uma doença perto da morte? O que é um vício, uma adicção perto da morte? O que é a discussão entre os familiares, a desarmonia na casa perto da morte? O que é os problemas conjugais perto da morte? O que é uma família que não encontra mais harmonia e discute todos os dias perto da morte? O que é a desconfiança perto da morte? O que é a traição perto da morte? O que é a dor, a enfermidade, o câncer perto da morte? E eu preciso te contar, o nosso Redentor, Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, venceu a morte.
que é que você teme? Por que é que você está com medo? Por que é que você padece, sofre, desiste, desanima num sábado silencioso? Sendo que Jesus já nos mostrou que um domingo vai chegar. O domingo sempre chega. O domingo já chegou. Por isso que Romanos capítulo 8, verso 28 diz: em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Por isso eu estou certo, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, não há nada, não há nada, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso é que nós podemos dizer que somos mais do que vencedores, não porque você é, não porque você é capaz, não porque você tem força, não porque você não desanima, não porque você não para num sábado, é porque o nosso Jesus venceu no domingo, é porque Ele ressuscitou no domingo, é porque aquilo que se expressou fisicamente, gloriosamente no seu corpo, é a mais profunda expressão do que no mundo espiritual aconteceu. Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos, e não há nada que foge do seu controle. Ele é Senhor. Por isso que nós lemos aqui Apocalipse capítulo 1, verso 18: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Ele está dizendo: eu tenho controle de todas as coisas, nada sai do meu controle, eu sou soberano sobre tudo isso. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses vai expressar que Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos. João no capítulo 11, verso 25, 26, Jesus, quando está diante de Marta e Maria, e daquele povo angustiado pela morte de Lázaro, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele diz. Meu irmão, nós não acreditamos numa história falaciosa. Como não, pastor? Você está falando de alguém ressuscitar. Talvez você não saiba, mas historicamente, cientificamente falando, porque a história é uma ciência, passa por método científico. Cientificamente, a ressurreição de Jesus é mais provável do que outros fatos históricos considerados como a existência de Sócrates, as vitórias de Napoleão Bonaparte e Alexandre o Grande. Há mais consistência histórica e científica de que Jesus realmente ressuscitou do que muitos outros dos considerados fatos históricos. Um filósofo ateu chamado Pondé diz, você deve conhecer Luiz Felipe Pondé, ele diz: tem que ser muito burro, ou arrogante, ou ignorante mesmo, para não acreditar que Jesus ressuscitou. Eu talvez não acredito, ele diz, que Ele é o Filho de Deus. Eu talvez não acredito que Ele é o Messias, que Ele é um divino, eu não sei. Mas eu preciso conviver com a angústia e com o paradoxo no meu coração de que é verdade. Aquele judeu chamado Jesus de Nazaré, que viveu há 2000 anos, morreu, reviveu, pessoas viram, inclusive morreram por essa mensagem. E hoje, neste momento, você sabia que existem milhões e milhões, eu posso dizer bilhão, de pessoas hoje, agora, celebrando esse mesmo Jesus que nós hoje celebramos.
E não somente porque eles acreditaram numa mensagem, porque as suas vidas foram transformadas. Porque não é mais uma história. Ele está aqui. Ele habita aqui. Ele habita em você. E talvez alguns de nós somos como Tomé, que quando Jesus ressuscitou, disse: somente se eu tocar nas marcas de suas mãos. Jesus aparece no meio daquela conversa, imagino constrangedora, e diz: Tomé, vem, toca. Nessa hora, eu já teria cedido, falando: não, tá bom, não precisa mais. Mas Tomé foi. E Tomé se aproxima e toca. E se prostra diante de Jesus e o adora. E Jesus diz uma das coisas mais belas da Bíblia. Ele diz: Tomé, porque você tocou, você creu. Felizes serão aqueles que crerão em mim, sem nunca ter me visto. Jesus falou de mim e você, que não o vimos, que não o tocamos, mas a nossa fé o sustenta dentro de nós e faz a gente ter sentido para a nossa vida. Eu preciso te dar uma notícia. Você pode ignorar esses 3 dias da humanidade e achar que eles são somente uma data, mas a palavra de Deus diz que nós teremos um destino eterno, inquestionável, inegociável. Ou a eternidade distante do Senhor e afastado da sua presença, aquilo que é chamado de inferno, ou uma eternidade com Ele, para todo sempre, para uma nova vida, para uma nova esperança. Para todos os seres humanos, a morte é o fim, para nós é só o começo. Você pode crer ou não nisso, mas você um dia vai estar diante de Deus, ou diante do teu destino eterno, e ter que encarar um desses 2 caminhos. E a única condição que te leva a uma eternidade com Ele é crer em Jesus como Filho de Deus, o Messias esperado, o Salvador e Senhor sobre todas as coisas. Render sua vida a Ele, para que seja dono, Senhor e governante do seu coração. E a Bíblia diz que quando você crê com todo o seu coração e confessa isso, a Bíblia diz que espiritualmente algo acontece. O Espírito Santo entra em você e te sela como propriedade espiritual. Você passa da morte espiritual para a vida. E a partir desse momento, essa nova consciência vai dominar e governar seu coração e a sua mente, e vai te conduzir para uma nova vida com Ele, onde você é transformado de dentro para fora. Isso não é conquistado por mérito de ninguém, é presente, é de graça. Já foi pago por Jesus na cruz, através daqueles pregos e daqueles açoites. Nós temos um presente, como Noé gritando para todo mundo, dizendo: entrem na arca, só entrem na arca. Mas para isso é preciso crer numa mensagem. Assim como Moisés disse: vocês não precisam fazer nada, só marquem os umbrais com sangue. Isso é presente de Deus. E hoje esse presente está disponível para mim e para você, para te garantir uma coisa: Jesus venceu, nós venceremos com Ele.